Ai meu Deus, como eu queria fazer me teletransportar pra casa. Não aguento mais esse trânsito. Oxi, quê? Caralho, parece que funcionou. Espera. Cadê meu carro? Ai, vamos ser sinceros que essa é uma habilidade que todos já desejaram ter. Principalmente quando é segunda noite e você só quer chegar em casa depois de um longo dia de trabalho apenas para aproveitar as últimas horas do dia enquanto torce para a PEC pro fim da escala 6 por não ser aprovada. Mas enfim, é um poder muito legal que todos já pensaram em ter para facilitar suas vidas. Então hoje irei encerrar todas as suas dúvidas sobre o poder e resolver aquelas briguinhas e cenários hipotéticos com seus amigos, explicando como funciona o poder de teletransporte. Transição foda, Teletransporte é essencialmente você desaparecer de um local e reaparecer no outro local de uma forma instantânea, ou quase instantânea. Existem algumas formas para o usuário conseguir fazer isso, umas mais complexas e outras mais sobrenaturais. Uma das formas seria a desmaterialização e rematerialização no local desejado. Basicamente você se desintegra a nível atômico e depois se reestrutura logo após. Isso poderia ser feito com cada um de seus átomos cruzando o espaço-tempo e aparecendo no local desejado, ou simplesmente os átomos do local onde você deseja teleportar podem se organizar para formar seu corpo, mas nesse caso sem seus átomos originais. Esse método tem alguns problemas. O primeiro é que pode ocorrer algo errado no teletransporte e você simplesmente acabar teletransportando seu braço ou um órgão importante. Sem falar que reestruturar todo o corpo a nível atômico é algo muito preciso e um único erro em algum nervo ou artéria você já pode morrer. Sem falar no questionamento filosófico que você teria se usasse o segundo método, se você seria mesmo você ou só um clone de alguém que morreu. Sem falar que com o segundo método você não poderia se teletransportar para o espaço vazio, já que não teria átomos para lhe reconstruir e você poderia morrer se fizesse. Bem, parece que se desintegrar a nível atômico e depois se reintegrar não seja uma boa ideia, mas há outros métodos de conseguir se teletransportar para algum local. E esses tipos são até mais fáceis. O primeiro seria com a ajuda de buracos de minhoca, estilo ao jogo Portal mesmo. Você criaria um portal e poderia sair em qualquer outro local. Mas esse caso está mais por poder de manipulação de portais do que teletransporte. Então não irei falar dele, mas no futuro talvez eu fale sobre esse poder mais específico. Enfim, voltando ao assunto principal, teletransporte, existem alguns meios de fazer isso. Um deles também seria com buracos de minhoca, mas nesse caso invisíveis a olho nu, e que só se teleportassem uma pessoa ou as que estão em volta para um outro local. Essa versão é bem interessante, apesar de haver algumas complicações, é que você poderia não conseguir teletransportar algum dos objetos de uma vez, e estaria limitado ao nosso universo, já que outros universos teriam espaços-tempo diferentes, e o usuário poderia ser incapaz de dobrá-los para se teletransportar. Sem falar que não poderia se teletransportar para locais que não possuíssem espaço-tempo, como reinos espirituais ou astrais, por exemplo. Mas existem outros métodos, e não esse tipo de método pirata que você está pensando. Um outro método seria usar uma dimensão como meio para se teletransportar, como se fosse um trem. Nesse método, uma pessoa com poder poderia ir para uma dimensão onde as distâncias são milhões de vezes menor, e com isso passar por ela e depois retornar ao mundo normal numa localização diferente. É semelhante ao Nether do Minecraft, onde um bloco lá são 8 blocos no mundo real, e com isso você pode usar o Nether para se mover mais rápido pelo mundo normal. Esse método é bom, já que você não distorce o seu tempo, mas acaba por não ser instantâneo, já que você demora um tempo, mesmo que segundos, para retornar ao mundo normal. Sem falar que a distância é muito longa, o teletransporte fica mais demorado, então acaba se tornando meio inútil. Mas também tem dois métodos alternativos, que é o da velocidade infinita, que no caso não é um teletransporte, mas se apresenta como um, onde o usuário se move instantaneamente para algum local. Mas ele não desaparece e surge no local, ele atravessa todo esse caminho, mas com o tempo parado. Outro método é uma magia, onde o indivíduo se teletransporta sem utilizar nenhum meio. Ele só surge em algum lugar sem nenhum aviso ou método, apenas se teletransporta sem nenhuma explicação. Muitas vezes podem poder da realidade, os seres cósmicos podem fazer isso, mas é algo que não se apresenta muito, já que eles sempre usam um meio na maioria das vezes. Finalmente vamos entrar em um novo tópico, porque o vídeo já está na metade ou até mais e ainda estamos nesse primeiro tópico, que nesse caso são os níveis desse poder, o que acontece quando o usuário é um mestre no poder ou possui uma versão absoluta dele. Vamos ver. Um usuário com teletransporte tem seu nível de poder definido de acordo com a quantidade de peso que consegue transportar consigo e a distância com que esse teletransporte chega. Um usuário iniciante consegue teleportar no máximo seu peso a curta distância.
com apenas alguns poucos metros e ainda precisam se concentrar para isso. E o pior é que, por serem iniciantes, eles podem acabar se teletransportando para dentro de objetos, ficando presos em árvores e outros objetos por conta disso. Já os usuários básicos com um domínio um pouco melhor conseguem se teletransportar para mais alguns metros, como ir de uma esquina para outra, mas podem sofrer com falta de energia, caso usem poder muito tempo, confusão ou até tontura por falta de costume, e conseguem teleportar no máximo uns 20 kg consigo, o que facilita fazer compras ao menos. Já os de nível intermediário conseguem teletransportar cerca de 1 km pelo menos, e conseguem controlar melhor onde irão surgir, para não ficarem presos no telhado de uma casa, por exemplo. Por sem melhor controle, alguns até podem sentir a energia das pessoas e medir espaço em tudo para controlar o local de teletransporte. Podem levar uma pessoa com eles também. Hoje em nível avançado podem teletransportar a umas centenas de quilômetros e possuem um controle muito melhor, podem teletransportar de uma forma mais precisa em certos locais e podem saber melhor onde se teletransportar. Eles também podem teletransportar o peso de um carro ou caminhão pequeno consigo. Hoje, nível mestre, podem se teletransportar por milhares de quilômetros, podendo cruzar o planeta com teletransporte, mas não podem sair dele ou no máximo irem para a Lua. Eles podem carregar várias toneladas e levar consigo uma casa ou uma mansão inteira. Com o teletransporte, apesar disso, ainda não lhes gastam energia, mas com um controle melhor da mesma e do poder, podem fazer vários teletransportes longos distantes seguidos, sem tantos danos. Nível cósmico. Podem ir a outros sistemas estelares e cruzar a galáxia com dificuldade. Seus teletransportes são instantâneos e podem cruzar o espaço de forma rápida, semelhante ao que o Goku faz. Eles também podem teletransportar cidades ou asteroides maciços, apesar de ainda ser desafiador. Nível universal. Podem se teletransportar para qualquer ponto do universo e até para outros universos próximos. Em alguns casos podem até ir para outras linhas temporais com dificuldades. O peso que podem carregar varia de um planeta a uma estrela e possui um controle maior de sua energia. Nível supremo. Os usuários podem se teletransportar por todo o multiverso e outros planos com facilidade, podem até mesmo voltar no tempo, teletransportar para a quarta dimensão ou outras dimensões. Podem teletransportar pequenas dimensões ou universos com dificuldade e até acessar certos locais mágicos. Nível absoluto. Podem aparecer em qualquer local existente ou não, conseguindo acessar todas as dimensões, universos, linhas do tempo e formas de existência. Eles também podem teletransportar qualquer coisa com ele, independente do peso ou do que seja, podem até mesmo trocar a posição de universos com facilidade. Podem adentrar em locais minúsculos ou até mesmo acessar conceitos e locais que por sua vez não sejam necessariamente reais, como sonhos, filmes e quadrinhos. É uma onipresença limitada, sendo um subpoder da mesma. Finalmente acabou, né? Estamos no final. Ah não, pera, o homem ainda não conseguiu achar o seu carro. Bem, enquanto ele procura, que tal eu falar sobre as limitações desse poder? Porque nem todos os personagens possuem a versão absoluta do poder, então eles podem sofrer com limitações e não conseguirem usar ele no máximo. Um dos primeiros problemas desse poder, que já fica óbvio logo de cara, é a distância e o peso de ser teletransportado. Todos os níveis de poder, exceto o absoluto, tinham algum limite de peso e distância, fazendo com que o nível fosse melhor se pudesse carregar pesos maiores e acessar distâncias maiores. Além disso, eles podem não conseguir se teletransportar para locais que nunca estiveram antes. Mesmo a pessoa dizendo a localização certinho, a data, tudo, talvez não consiga acessá-lo. Outra fraqueza que pode afetar muito em uma luta é o fato de que às vezes o poder não é instantâneo, e os usuários podem deixar um rastro que indiquem onde irão surgir, ou apenas liberar um pouco de energia antes de se materializarem para algum local. Outra fraqueza são: locais selados banidos podem não ser acessados por teletransporte. Eles podem não conseguir acessar locais bloqueados por portais mágicos. Alguns não conseguem sair do universo por não haver espaço-tempo. Podem ser limitados a teletransportar apenas na terceira dimensão. Podem não controlar onde irão surgir no teletransporte. Pode ser a meta do local desejado ou a um outro planeta até. Podem ficar presos dentro de objetos caso não erre o local de teletransporte. Usuários com poder de bloqueio de teletransporte, detecção de teletransporte e não teletransportáveis não são afetados por esse poder, se tornando-se imunes ao teletransporte. Ufa, finalmente acabou. O cara do início conseguiu achar seu carro no meio da estrada, então deu tudo certo no final. Espero que tenham gostado desse tipo de vídeo um pouco mais brincalhão e com a espécie de enredo por trás. E podem colocar mais poderes que eu já não tenha falado, como a perigosidade, que eu já fiz um vídeo no canal, e da manipulação de espaço também, que é só conferir aqui que vai aparecer na tela. Enfim, deixem um like, sigam no meu Insta e vejam o Discord do canal para conversar com gente estranha. Enfim, vejo vocês no próximo vídeo e